Olá, hoje é 26 de abril de 2020. Antes de adentrar ao tema de hoje, eu quero contar uma breve história sobre a criação desse canal. A ideia surgiu no princípio do ano 2020 e enquanto fazíamos alguns testes e preparávamos alguns temas, surgiu o coronavírus. Mesmo assim, decidi levar o projeto adiante e iniciar as gravações no meio da pandemia. Porque quando a pandemia passar, e vai passar, a economia vai girar. Passada a crise, surgirão demandas até em decorrência da própria crise. Esteja, pois, preparado para atender essas demandas. Na minha opinião, talvez não tenhamos que mudar o caminho, como muitos estão apregoando. Mas é certo que deveremos mudar o jeito de caminhar, a forma de caminhar. Num vídeo anterior sobre dissolução parcial, eu falei da importância do contrato social, dispor detalhadamente sobre a apuração de haveres no caso da saída de um dos sócios. Falei também que um contrato social, fugindo das cláusulas que eu chamo padronizadas, poderia evitar demandas judiciais, gerando ônus de toda natureza, tanto para os sócios quanto para a sociedade. Pois bem, seja lá como o contrato social dispuser sobre o assunto, poderão de qualquer forma surgir divergências insuperáveis, levando os sócios à porta do judiciário. As divergências poderão levar um ou mais sócios a impetrar uma ação de dissolução parcial da sociedade prevista no Código de Processo Civil. Esse é o assunto do vídeo de hoje. A ação de dissolução parcial da sociedade, baseada no princípio da preservação da empresa, tem como primeiro objeto a resolução da sociedade em relação a um dos sócios, seja falecido, excluído ou retirante, aquele que não pretende mais permanecer associado. E o segundo objeto é a apuração de haveres propriamente dita. Esses objetos podem ser combinados ou não. A ação pode ter como objeto apenas um deles. É sobre a apuração de haveres e seu pagamento que vou me deter hoje. Essa é a parte que gera mais divergência entre os sócios. Quem pode ajuizar esse tipo de ação? As sociedades simples, as sociedades empresárias e as sociedades anônimas de capital fechado. Após a decisão judicial sobre o primeiro objeto, a dissolução parcial, passa-se ao segundo objeto, que é a liquidação com apuração de haveres. Evidente que se o pleito for apenas de apuração de haveres, o que é possível, passa-se direto à liquidação. Para a apuração de haveres, antes da nomeação do perito, o juiz estabelecerá duas coisas. Primeiro, a data da resolução, com base no que dispõe o artigo 605 do CPC. Segundo, os critérios de apuração de haveres. O juiz examinará o contrato social
e se ali estiverem contidas regras adequadas para apuração e pagamento dos haveres, o juiz ficará, digamos, preso ao contrato social. Caso contrário, se o contrato social não se dispuser adequadamente sobre a matéria, o juiz remeterá o assunto à forma que dispõe o Código Civil, que é pagamento com base em balanço de determinação em dinheiro no prazo de 90 dias. Essa forma de apuração, e principalmente pagamento dos haveres previsto no Código Civil, poderá levar a sociedade ao fechamento, dado o curto prazo de tempo para pagamento. Aqui abro um parêntese para apontar alternativas sobre forma de apuração de haveres que poderão ser adotadas através de cláusulas contratuais, evidentemente, antes de surgir a demanda. Uma das formas é adotar o balanço patrimonial ordinário, levantado, regra geral, no dia 31 de dezembro. Outra alternativa é adotar um balanço patrimonial especial, levantado, por exemplo, no mês anterior à data da resolução. Uma outra alternativa é a avaliação pelo valor econômico, que poderá ser realizada por contador e ou por outros profissionais especializados e que dominem a metodologia chamada fluxo de caixa descontado. A par dessa forma de apuração de haveres, é importante que o contrato disponha e pode dispor sobre a forma de pagamento, diferente daquela que dispõe o Código Civil, que é num prazo de 90 dias. Se nenhuma dessas alternativas estiverem contempladas no contrato, o juiz determinará a apuração dos haveres com base no chamado balanço de determinação. O que é balanço de determinação? É simples. O balanço de determinação, levantado por perito judicial, faz-se uma simulação da liquidação da sociedade como se fosse uma dissolução total e não parcial. Procede-se como se todos os bens e direitos fossem vendidos e, após pagos os credores, o saldo remanescente, ou seja, o patrimônio líquido, na terminologia contábil, seria partilhado entre os sócios. É como se a sociedade fosse dissolvida na data da resolução. E assim, por exemplo, se apurado um patrimônio de R$1 milhão e a participação do sócio excluso, retirante ou falecido corresponder a 10% do capital social, os seus haveres corresponderão a R$100 mil. O balanço de determinação não interfere na contabilidade regular da sociedade. Os bens e direitos serão avaliados por preço de saída ou a preço de saída. E o que é preço de saída? É o valor que cada bem ou direito tem ou teria caso fosse vendido. Além disso, no balanço de determinação, há que ser incluído também no ativo os bens intangíveis, pelo valor que teriam caso fossem negociados. Por fim, apurado o patrimônio líquido, se o contrato não dispuser de modo contrário ao Código Civil, como dito, os haveres apurados serão pagos em 90 dias em dinheiro contado da liquidação. É preciso ressaltar, finalizando,
No caso de ação de dissolução parcial, esse prazo de 90 dias será contado a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar o valor. Muito bem, voltarei em breve com outros assuntos semelhantes e peço que você deixe o seu gostei, que comente, faça perguntas, faça sugestão de temas, compartilhe e principalmente colabore com o canal que está iniciando, inscrevendo-se e ativando o sininho. Muito obrigado, um abraço e até breve.